Boa noite, tudo bem com vocês? No primeiro momento, eu quero agradecer a Marinês pelo convite para poder retornar para essa casa, novamente, o Centro Espírita Chico Xavier, para a gente poder conversar novamente sobre a doutrina do Cristo, para a gente poder levar uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre esses ensinamentos que o Cristo nos deixou. Então, para iniciar nossa conversa hoje, eu vou ler uma mensagem do livrinho Minutos de Sabedoria, que diz assim: o minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que você está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos, o amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. E com essas palavras, então, eu começo a nossa reflexão de hoje. E a minha proposta, então, para a nossa noite de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, que é autoconhecimento e reforma íntima. Então, eu vou olhar um pouquinho para o lado, porque o conteúdo está aqui. Eu olho aqui para ler e depois a gente conversa aqui, então. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre autoconhecimento e reforma íntima. Sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Não estamos aqui ao acaso, estamos aqui para nos melhorarmos. Então, nós precisamos entender que nós somos espíritos imortais e somos espíritos ainda imperfeitos. Vamos caminhar, sim, rumo ao Cristo, rumo à nossa perfeição. Mas até então, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, nós não estamos aqui a passeio. Não viemos aqui apenas nos divertir, usufruir do bom e do melhor, e é só isso. Não. O nosso maior propósito, o nosso maior objetivo enquanto encarnados aqui é a nossa evolução moral, ou seja, é evoluir moralmente, adquirir mais virtudes, trabalhar as nossas imperfeições. Problemas para todo mundo vai existir. Por isso que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, todos nós vamos passar por momentos de dificuldades, por problemas de aflição, de dor. Eles vão chegar até nós. Então, por quê? Porque a gente necessita deles para quê? Para que a gente possa se transformar. E de que forma nós vamos fazer essa transformação? De que forma a gente vai fazer essa nossa melhora do nosso espírito? Ela vai acontecer a partir das experiências que a, que a vida vai nos trazer. Então, as experiências elas vão chegar até nós, através do uso do nosso livre-arbítrio, a gente vai conseguir vencer elas ou não. Então, a gente cresce, a gente evolui e a gente se transforma a partir das experiências que a vida vai nos trazendo. Cada um, então, será responsável pelo seu esforço e dedicação em se transformar, em se modificar. Ou seja, tem aquela frase que a doutrina espírita fala que diz assim: reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que faz em ser melhor. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir vencer essa imperfeição. Mas se a gente tem uma boa intenção, se a gente se esforça, Deus sabe das nossas reais e das nossas verdadeiras intenções. Então, se eu diariamente venho me esforçando, se diariamente eu venho tentando, eu já estou num caminho melhor do que se eu ficar estagnada. Então, qual é o grande papel nosso aqui na Terra enquanto encarnados? Então, é como nós conversamos. A gente precisa fazer essas reflexões. Qual será que realmente é o nosso papel aqui? É só se divertir? É só trabalhar? É só acumular bens terrenos, bens materiais? Ou tem algo maior por trás? Sim, tem algo maior. Nós não viemos aqui só para acumular bens e só nos divertir. Isso também faz parte da nossa vida material, porque a gente vive num mundo materialista. Mas o nosso maior propósito, o nosso maior objetivo enquanto espíritos aqui no planeta de provas e expiações que é a Terra, é a nossa evolução do espírito, é a gente se transformar, é a gente se melhorar, ou seja, é eu sair desta encarnação melhor do que quando eu aqui cheguei. O livro dos Espíritos, então, nos diz assim: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal?
Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E foi o Sócrates. Então, para a gente refletir assim, pensa já tantos anos atrás, todos esses filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, todos eles já falavam da importância do autoconhecimento, da gente se conhecer, da gente saber quem somos, mas não de uma forma superficial. A gente se conhecer a si mesmo lá na nossa essência. Então, e esse é o meio mais fácil para mim combater o meu arrastamento ao mal. Então, conhecer-se a si mesmo. Eis a importância. Então, que tantos milhares de anos atrás já vem se falando, e o Livro dos Espíritos, então, na questão 909, vem nos dizer que a melhor forma da gente evitar o arrastamento ao mal é o conhecer-se a si mesmo. Uma vantagem que nós espíritas temos é que entendemos que a vida não se encerra com a morte, que existe a vida espiritual. Então, nós espíritas, então, temos essa vantagem que a gente acredita e a gente sabe da imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais, que a vida não cessa com a morte do corpo físico e que depois que a gente desencarna, a gente segue a nossa jornada. E que a verdadeira felicidade não é aqui. A verdadeira felicidade é lá no mundo espiritual. Que, na verdade, a gente reencarna aqui porque a gente não era verdadeiramente feliz lá. Porque lá no mundo espiritual a gente tem todo um despertar de consciência, a gente vê as coisas que a gente veio para se melhorar, para evoluir, não conseguiu, a gente vê os equívocos que a gente fez, e muitas vezes isso pesa muito na nossa consciência e não deixa a gente, enquanto espírito, ser feliz lá. Então, nós reencarnamos aqui e a gente tem uma felicidade possível, porque a nossa verdadeira felicidade vai ser lá. Então, quanto antes a gente despertar para essa necessidade da gente se transformar, da gente se melhorar, mais rápido a gente consegue subir os degraus rumo à nossa evolução. Não existe casualidade, nada é por acaso. Então, tudo que nos acontece é planejado, é organizado. Eu gosto sempre de dizer que Deus ele não joga dados com as nossas vidas. Então, tudo é milimetricamente calculado. Então, nós planejamos os nossos pais, nós planejamos o nosso corpo físico, nós planejamos a nossa posição social, nós planejamos o nosso trabalho. Para quê? A gente planeja tudo isso para quê? Porque é disso que a gente necessita enquanto espíritos para poder fazer esse processo de transformação, esse processo de evolução. Então, nada é por acaso na nossa vida. Claro, nós temos a opção, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas as grandes experiências que nós vamos ter que passar, elas já foram organizadas, elas já foram planejadas por nós e pela nossa equipe espiritual lá no mundo espiritual. Então, a gente vem aqui, vive essas experiências para quê? Para que a gente possa sair mais forte e melhor, né, com mais aprendizados e um pouquinho mais amadurecido espiritualmente. E essa sucessão de reencarnações é que nos coloca hoje nessa nossa atual condição que nos encontramos. Então, as reencarnações, elas servem para quê? Para que a gente possa aquilatar virtudes, ou seja, para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes, vencer as nossas imperfeições e adquirir novas virtudes. Sem esquecer que nós hoje somos a nossa melhor versão, independente das nossas imperfeições, independente das nossas más tendências. Hoje nós somos a nossa melhor versão, nós somos hoje melhor do que a nossa última encarnação. Então, e que hoje, nessa encarnação que a gente se encontra, a gente possa ter esse despertar da consciência, que a gente possa ter o estalo rapidão, como eu gosto de dizer, para começar o quanto antes essa caminhada de transformação, de se reconhecer, saber qual é a nossa essência, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa fazer a nossa modificação e transformar as nossas imperfeições em virtudes. A vida é tão convidativa que a gente acaba se distraindo, se perdendo com tantas futilidades, com tantas outras coisas que por vezes foge daquilo que realmente importa. Então, o que realmente importa foge da nossa atenção.
Então, essa pode ser a nossa grande cilada, a gente desperdiçar o nosso tempo aqui enquanto a gente está encarnado. A gente vive uma sociedade muito materialista, onde o poder material, onde ser o mais poderoso, onde ter mais dinheiro, onde ser mais bonito realmente, aparentemente, são mais importantes. E às vezes a gente vai só em busca das coisas terrenas, vai só em busca das coisas materiais e acaba esquecendo, deixando um pouco de lado o que realmente é o mais importante, que é a busca pelo nosso alimento do espírito, a busca da nossa transformação, a busca da nossa essência. Então, sim, isso não é apologia ao dinheiro, não é apologia à pobreza, não é nada disso. Trabalhar é importante, os bens materiais são importantes, mas eles não podem estar à frente da nossa busca pelo alimento do nosso espírito, porque senão a gente muitas vezes confunde o prazer com felicidade. O que é o prazer? Prazer é aquela coisa imediatista. Eu quero ter isso, eu quero ter um carro para ser feliz, eu quero ter uma casa, eu quero passar no concurso, eu quero ter mais dinheiro, mais. E o prazer tem uma coisa que ele sempre exige mais, né? E a felicidade, ela independe do exterior. Então, se eu, independente da situação econômica que eu me encontro, da minha profissão, do meu corpo físico, da minha família, das minhas dificuldades, eu sou feliz, porque eu entendo que tudo é regido pela justiça, pelo amor e pela caridade de Deus, pela misericórdia divina. Então, que a gente não se perca indo só no caminho das coisas materiais, mas que a gente volte para dentro de nós e entenda que o que dá sentido à nossa vida de verdade são as coisas do espírito. Quanto mais eu alimento o meu espírito, quanto mais eu me fortaleço de amor, de fé, de boas virtudes, de boas condutas, mais feliz eu vou ser. E isso vai independer, tipo, se eu vou em busca de tudo isso, não vai importar o que eu tenho ao meu redor, se eu estou bem financeiramente ou não, como é a minha família ou não. Quanto mais eu estou fortalecida no meu espírito, mais feliz eu consigo ser. Aquela felicidade dentro do que nos é permitido no mundo de provas e expiações. Daí, a gente faz uma pergunta assim: será que eu me autoconheço? Sim ou não? Daí a gente vai pensar, claro que eu me conheço. Eu sou a Marielle, tenho 42 anos, sou filha única, sou professora, moro em Selba, mas isso não é se conhecer, na verdade. Isso são aspectos superficiais e condicionais. Quando a gente fala de autoconhecimento, é algo mais profundo, é um movimento de olhar para dentro e saber o que a gente tem lá na nossa essência de verdade. Porque hoje eu posso ser filha única, mas amanhã depois a minha mãe tem mais um filho, eu vou ter um irmão, não sou mais filha única. Eu posso ser concursada para professora, amanhã depois abrir um negócio, deixar de ser professor. Então, tem esses nossos, esse autoconhecimento que a gente tem da gente, ele é muito superficial, ele é muito vago. Então, a gente, na verdade, conhece muito pouco do que a gente é de verdade, o que a gente é de essência. Daí a Joana de Ângeles vem nos dizer assim, ó, Joana de Ângeles, parafraseando Jung, nos diz que nós podemos ser comparados a um iceberg. E por que será essa comparação? Ela faz essa comparação porque o iceberg ele tem só uma pontinha para fora. Quando você vai lá no oceano, lá para dentro, quando você vê um iceberg, você vê só uma pontinha dele para fora. A parte mais importante, a maior parte dele está todo imerso na água, ou seja, está toda escondida na água. E isso, ela faz essa comparação conosco, porque o que nós sabemos de nós também é só uma pontinha, ó. O resto a gente não tem consciência, tá lá no nosso inconsciente, porque a gente não para, a gente não tira esse tempo para se olhar, para se perceber. Então, o que nós sabemos que está no nosso consciente é essa pontinha, como a pontinha do iceberg. Então, o que o autoconhecimento vai fazer conosco é fazer a gente descobrir a nossa maior parte, aquela que está totalmente escondida, aquela que está imersa lá e que muitas vezes a gente não mexe, a gente não olha, porque muitas vezes vai doer, vai nos causar desconforto. Aquilo, então, que aflora,
e que desperta em nós, em determinadas situações e momentos, e que muitas vezes nos assusta e impressiona, é nesse momento, de fato, que mostramos quem somos. Então, fazer essa descoberta sobre nós. Quando as coisas acontecem na minha vida, eu ajo com cautela, com serenidade, com tranquilidade, com amorosidade, ou eu reajo na impulsividade, com raiva, sem pensar, e muitas vezes causando mais problemas ainda. Então, nós temos que nos questionar quem realmente somos, o que estamos fazendo aqui, quais são os nossos maiores propósitos, de que forma a gente lida com as experiências que batem à nossa porta, que muitas vezes não é o que a gente quer, ou o que a gente espera. Então, isso tudo, quando a gente pensa, será que a nossa conduta é de agir tranquilamente, serenamente, amorosamente, ou reagir, causando às vezes mais problemas, mais situações aflitivas para nós e para as pessoas que estão ao redor de nós? Quando a gente se propõe a esse exercício de reflexão, de interiorização de nós mesmos e entendemos que ainda somos criança perto da eternidade, então quando a gente entende que a gente vem de muitas encarnações, mas ainda vamos ter muitas outras, que na verdade a gente é uma pequenininha, uma criancinha diante da eternidade, a gente consegue o que? Ter uma certa cautela, uma tranquilidade para aceitar que as coisas às vezes vão ser difíceis, que às vezes a gente não vai conseguir, tá tudo bem, mas que se eu me esforço, que eu tenho essa intenção de querer, já ajuda, eu já estou fazendo esse movimento de tentar essa minha transformação, então eu vou ter essa calma, esse discernimento que se agora não deu, amanhã eu vou tentar de novo e de repente amanhã eu vou conseguir. Então, por isso a importância da gente também ter esse conhecimento que a gente ainda tem muito, a gente vem de muita coisa, de muitas encarnações, mas vamos ter muita coisa ainda para passar. Como somos espíritos imperfeitos, precisamos nos retratar, nos modificar as nossas imperfeições para continuarmos com a nossa evolução. Então, não existe processo evolutivo sem transformação, sem modificação, sem eu sair da minha zona de conforto. Esse processo evolutivo, essa minha mudança, essa minha evolução, ela só vai acontecer se eu me transformar, se eu me modificar, se eu mudar a minha conduta, as minhas ações, os meus sentimentos. Sempre entendendo e tendo confiança que Deus só autoriza a dor, porque a dor é um processo que vai fazer a nossa transformação moral. Então, a dor, ela é autorizada, ela é valorizada por Deus para nós, para que a gente possa evoluir. Sempre diz que a maioria de nós ou cresce pelo amor ou cresce pela dor. Mas a gente sabe, enquanto a gente estuda e a gente lê, que, olha, 95, 97% das pessoas só crescem, só se transformam pelo processo de dor, de sofrimento e de aflição. A gente só melhora, só transforma aquilo que a gente tem consciência. No processo de melhoria, eu vou deixando de ser uma pessoa e vou me transformando em outra. Então, ninguém estamos. Então, eu não sou a minha raiva, eu estou a raiva. Eu não sou o ódio, eu estou o ódio. Eu não sou a inveja, eu estou a inveja. E quando a gente entende isso, que nós somos filhos de Deus, então a nossa essência é essência divina. Então, a nossa essência é o quê? De sermos luz, de sermos amor. E quando eu entendo isso, que eu não sou a raiva, que eu estou a raiva, eu posso fazer esse trabalho de me reformar intimamente e eu vou deixar de ser a raiva para ser a tolerância, eu vou deixar de ser o ódio para ser o amor, eu vou deixar de ser o egoísmo para ser uma pessoa que pratica a caridade. E isso é maravilhoso, essa oportunidade que Deus nos dá de a gente ser uma coisa, de fazermos as nossas escolhas e sermos uma coisa, mas nós trabalharmos em nós, de nos identificarmos o que somos, o que temos em nós, e daí trabalharmos nisso
e podermos nos melhorar e podermos avançar, isso é maravilhoso. Eu deixo de ter as minhas imperfeições, então eu deixo de ser a tristeza e passo a ser a alegria. Eu não sou mais a reclamação e vivo em gratidão. E isso é maravilhoso. No processo de autoconhecimento, já remetendo às ideias de reforma íntima, quando reconhecemos que tem algo que necessita ser mudado, transformado, a gente sofre. E por que sofremos? Então, quando eu sinto que tem alguma coisa em mim que não está legal e eu quero mudar, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, vai gerar aflição. Por quê? Porque nos tira da nossa zona de conforto. Então, eu vou ter que movimentar muitas vezes, como a gente vai ver mais para frente, a gente tem que deixar pessoas, lugares e situações de lado, porque se eu continuo da mesma forma, eu não me transformo. Então, vai me desacomodar, vai doer. É como o processo, eu gosto sempre de dizer que é como o processo de sangria. Eu machuco a minha mão, né? E daí ficou 2, 3 dias ali, daí tá sujo e tá cheio de pus, tá todo infeccionado. O que eu vou fazer? O processo de sangria que os de antigamente falavam. Eu vou limpar, vou raspar, vou lavar, vou passar soro. O que vai acontecer? Vai sangrar, vai doer, mas vai ficar limpinho. E começa a cicatrizar. E isso é exatamente o que acontece conosco. Tá doendo muito, e daí eu vou mexer nisso, vou fazer um trabalho diário, contínuo, sem desistir, vai me gerar aflição, vai às vezes me gerar, não quero mais, vou parar por aqui, mas a gente é insistente até que isso não faz mais parte de mim, até que a gente extirpa essa imperfeição que eu tenho. Dói, mas depois passa, a gente vê a cicatriz, mas ela não dói mais. Só que ela tá bonita, ela tá organizadinha e tá bonitinha ali. Eu sei o quanto doeu, mas eu não sinto mais. Por quê? Porque daí eu consegui me transformar. Toda mudança necessita de um processo, de um movimento dentro de mim, que vai ser mexido, que vai causar desconforto e, por vezes, vai gerar sofrimento. Então, é o que nós falamos. Não tem como eu fazer esse processo de transformação, esse meu processo evolutivo, sem gerar um desconforto, sem gerar dor. Só que, às vezes, como tá, eu não quero mais. E eu sinto essa necessidade de querer me transformar. Então, eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu sou em essência, e dia após dia eu vou. Às vezes eu consigo mais rápido, às vezes eu recaio, aí eu tento de novo. Mas, no final das contas, sempre vale a pena. Tudo que vem para somar na vida da gente, para somar na vida do nosso espírito, sempre vale a pena. Temos que ter consciência e bom senso de que transformação, que a melhoria é gradativa e deve ser contínua, sempre respeitando aquilo que podemos. Então, a gente sabe que ninguém vira santo da noite para o dia. Eu não vou, eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser a Madre Teresa, vou dormir e amanhã eu vou acordar uma santa. Isso não acontece. O processo ele é gradativo, ele é muitas vezes desconfortável, ele gera situações que às vezes a gente não quer enfrentar, mas é necessário. Mas a gente não pode desistir, sempre respeitando o nosso tempo. A gente não vai arrancar de dentro de nós da noite para o dia, de uma vez só. Então a gente tem que ser tolerante, a gente tem que ser paciente, respeitando os nossos limites, mas não fazendo disso, então não vou mais. Sempre buscando o esforço, sempre com a intenção de ser melhor, mas respeitando aquilo que a gente consegue. Às vezes não vai dar, daí a gente tem que relaxar e no outro dia começar de novo. É dia após dia. Mas se eu vigio os meus dias, se eu vigio os meus pensamentos, as minhas atitudes, eu vou me melhorando. Então, é o que a doutrina sempre fala, o orar e o vigiar. Então, que a gente faça essa análise, que a gente preste atenção, que a gente tenha consciência do que está no nosso consciente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para devagarinho substituir alguma coisa negativa por outra positiva. Quem somos? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, mas quem será que nós somos então? E daí a gente vai descobrir que nós somos a soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas palavras,
das nossas ações. Somos a totalidade de tudo isso. Então, pensa bem, nós precisamos analisar tudo isso. Então, nós somos o que pensamos, o que sentimos, nós somos as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas ações e as nossas intenções. Então, que a gente reflita diariamente, que a gente faça esse exame de consciência, não nos enganando, sendo bem realistas, bem verdadeiros com nós mesmos, o que nós somos, né? Como estão as minhas emoções e os meus sentimentos, que é o que a gente vai ver agora. Então, como estão as minhas emoções diante do mundo? Então, como será que é as minhas emoções diante daquilo que me acontece, daquilo que eu vejo, das experiências que eu tenho? Então, as minhas emoções, elas são boas ou ruins? E os meus sentimentos? Quais são os meus sentimentos? Será que eu conservo sentimentos elevados, né? Que mais me aproximam de Deus, ou sentimentos de baixa frequência? Qual o teor das minhas palavras? Será que elas são palavras doces, gentis? Ou será que elas são palavras amargas e agressivas com o meu próximo? E as minhas ações? Como estão as minhas ações? Será que são para o bem, para o belo e para o justo do todo? Ou as minhas ações, elas são voltadas para satisfazer o meu ego, a minha vaidade, para me fazer feliz e o resto, ó, se eu estou bem, se está tudo certo comigo, o resto que se dane, como se diz. Então, tudo isso vai dizer aonde nós estamos e quem nós somos. Então, será que quando alguma coisa acontece, mais me aproximo de Deus ou estou mais na frequência da raiva, da amargura, da agressividade? Sabendo que a gente sempre pode. Aqui está dizendo que a gente pode. Então, Deus, ele só vai nos dar aquilo que nós já temos, o amadurecimento espiritual, aquilo que a gente já tem condições para se vencer a si mesmo. Então, a gente sempre pode e deve ser melhor do que estamos agora. Então, eu vou identificar as minhas más tendências, eu vou identificar as minhas mazelas, eu vou identificar as minhas imperfeições e eu vou trabalhar diariamente para me melhorar. Deus, ele só dá aquilo que nós podemos suportar, só dá aquilo que a gente pode carregar. Então, independente das dificuldades que eu tenho, independente das imperfeições que eu tenho, se eu estou com elas comigo, é porque eu já tenho a maturidade. E se eu trabalho nela, se eu me esforço para me melhorar, devagarinho a gente consegue. Quando percebemos que somos a soma de tudo isso, das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, pensamentos, isso facilitará o processo de autoconhecimento. Então, quando eu identifico o que eu tenho em mim, eu consigo mais fácil fazer esse processo de autoconhecimento. E será que eu quero isso? Será que eu realmente quero isso? Porque vai doer, vai me causar desconforto, vai me tirar da minha zona de conforto. Às vezes eu vou ter que deixar de lado pessoas, situações, lugares. Então, será que eu quero isso? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Ou às vezes é melhor eu me fazer de cega e deixar tudo como está. É uma escolha que a gente tem que se fazer diariamente. É uma pergunta, não uma escolha, é uma escolha, é uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. Será que eu estou disposto a tombar no meu orgulho, na minha vaidade, no meu egoísmo, no meu egocentrismo, para que no processo de autoconhecimento eu me transforme, eu me melhore e continue nessa caminhada evolutiva na direção do Cristo? Então, o que eu tenho feito da minha vida? Né? Será que eu tenho julgado e condenado ou auxiliado, amparado e acolhido as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu mais reclamo ou eu sou grata por aquilo que eu tenho, pelas experiências que eu vivo, sabendo que tudo é regido pelas leis divinas, e as leis divinas, elas são justas, amorosas e caridosas. Então, eu mais auxilio, amparo, tolero, ou estou toda hora julgando, criticando, invejando? Precisamos fazer esses questionamentos. Eu quero tanto um mundo melhor, e o que eu tenho feito para isso? O que nós temos feito? Qual é a nossa contribuição? Né? É de auxiliar? É de acolher?
ou é de se vitimizar, é de achar que nada tá bom para mim, que todo mundo tá contra mim, mas que quando o outro erra, eu julgo, eu critico, eu acho que ele não merece ser perdoado. Então, tudo isso faz parte desse processo de autoconhecimento. Queremos tanto o reino dos céus, mas o que temos feito para que o reino dos céus desça à terra? Porque o reino dos céus desce à terra a todo momento, em cada um de nós. Então, o reino dos céus desce a cada um de nós quando a gente se melhora, quando a gente se transforma em pessoas que amam mais, que auxiliam mais, que perdoam mais, que praticam a caridade, que são luz, que são paz. Eu sempre digo, é tão importante a gente ser aquele pontinho de luz na vida das pessoas. Deus não diz que a gente tem que fazer grandes coisas, que a gente comece pela pequenininha, sendo tolerante no trânsito, não julgando o colega, não condenando quando alguém erra, não fazendo fofoca, não fazendo a maledicência contra o nosso irmão. Então, isso é o reino dos céus em nós. Ser esse pontinho de luz. E se eu pratico isso, o reino dos céus está em mim. Promovamos o nosso autoconhecimento, saibamos de nós, reconheçamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades e a necessidade de nos transformarmos. Então, a importância da gente identificar aquilo que nós temos de positivo e de negativo, né? Porque temos muitas coisas boas, fazemos muito bem, mas identificamos também aquelas que precisamos melhorar. E a partir daí, fazer esse processo de amadurecimento do espírito. Quem ganha com o processo de autoconhecimento e de transformação? Quem ganha? Todos. Quem ganha primeiro? Eu mesmo. Quem faz é o primeiro beneficiado. É difícil? Sim. É bem difícil. Dói, gera desconforto, nos tira da nossa zona de conforto. É impossível? Não, não é impossível. Quando é possível? Agora, é só a gente querer. Não é como uma viagem que você tem que planejar, que você tem que se organizar, que você tem que montar um roteiro, ou tem que se organizar financeiramente. É, eu posso começar agora, nesse exato momento. Eu ouvi essa palestra, quero começar meu trabalho de autoconhecimento de reforma íntima, e isso é maravilhoso. Eu posso começar a hora que eu quiser. Quando eu me sinto preparada, eu posso começar. Jesus fala: orai e vigiai. Vigia os teus pensamentos, teus sentimentos, tuas atitudes com o teu próximo. Vigia o que você tem feito da vida, o que você tem falado, o que você tem pensado. Vigia as suas emoções, os teus sentimentos. Ora, uma oração sentida. A oração cria um padrão vibratório que te faz alcançar esferas superiores. Então, que a gente faça essa conexão com essas esferas superiores. Nós nos coloquemos como criaturas diante do nosso Criador. Então, eu sempre digo que a ligação do mundo espiritual para nós, ela é 24 horas por dia, sem ruídos. Mas e como está a nossa conexão de nós para com o Criador? Né? Às vezes é cheio de ruídos, não temos tempo, às vezes não temos disposição, às vezes não queremos, só reclamamos, nada tá bom, nada me serve. Então, que a gente faça essa oração, porque é a oração que vai me conectar com essas esferas superiores, e que eu vigie sempre os meus pensamentos, os meus sentimentos, que eu tenha esse olhar atento. Hoje agora me veio um pensamento de inveja lá do meu colega de trabalho. Não quero sentir. Se ele tem determinada coisa é porque ele merece, porque ele trabalhou, eu não tenho isso, por isso, por isso. E que a gente vai transformando as nossas os nossos sentimentos, as nossas perfeições ruins em virtudes. Então, que a gente tenha esse olhar atento para aquilo que a gente vem pensando, para aquilo que a gente vem sentindo, para devagarinho ir transformando. É um processo lento, devagar, mas que sempre é possível e que vai nos trazer paz, vai nos trazer serenidade, vai nos deixar mais serenos e até mais felizes. A gente tem a mania de dizer: Deus me livre dessas dificuldades, desse problema, dessa dor. O autoconhecimento vai nos trazer paz, porque começamos a elaborar, trabalhar exatamente aquilo que nos tira a paz.
o ódio, a inveja, a raiva, o orgulho, o egoísmo, trabalhar aquilo que nos perturba. Então, quando eu faço o meu trabalho, esse trabalho de autoconhecimento, é como eu falei agora, a gente vai ter paz, a gente vai estar mais tranquilo, a nossa consciência vai estar mais serena. Por quê? Porque eu começo a trabalhar aquilo que me inquieta. Eu combato, eu acabo combatendo, eu acabo enfrentando aquilo que me gera aflição, que me gera conflitos, que me tira a paz. Por isso a importância da gente fazer esse autoconhecimento. E aqui eu falei também que a gente tem a mania de dizer Deus me livra dessa dificuldade, desse problema, dessa dor. Mas, na verdade, como nós vamos crescer, como nós vamos se melhorar se tudo na nossa vida são flores e tudo está certo. Então, a dor, ela serve para quê? Para a gente burilar o nosso espírito. É como um diamante. Nós temos lá o diamante, quando a gente vai lá, tira ele lá do rio, lá da onde ele está sujo, ele tem uma crosta muito grande, ele é feio. O que acontece com as pessoas que trabalham com o diamante? Eles botam no fogo, eles dão machadada, eles vão tirando toda aquela crosta suja até que saia a essência. E a dor, os processos de dor na nossa vida fazem exatamente isso. Eles vão extirpando de nós tudo aquilo que nos gera dor, tudo aquilo que nos faz mal, que nos angustia, né? Então, a dor, ela vem para burilar, ela vem para quê? Ela vem para lapidar o nosso espírito para que a nossa real essência saia. Então, a dor, ela é necessária. E na oração do Pai Nosso, a gente sempre diz, Deus, que seja feita a tua vontade. Então, que quando Deus faz a vontade dele, a gente respeite, a gente seja resiliente, que a gente ressignifique para que os aprendizados aconteçam e a gente pode se melhorar. Para a realização do autoconhecimento, precisamos de duas coragens. Será que eu quero realmente fazer esse processo de autoconhecimento? Porque vai doer, vai ser desconfortável, vai gerar dor. E eu vou persistir, né? Porque precisa ser um trabalho contínuo, que vai me gerar dor, mas eu não posso ficar pela metade do caminho. Não é como aquela dieta que a gente começa na segunda-feira, daí no sábado a gente para, daí a gente começa 15 dias depois. O trabalho de autoconhecimento, ele é diário, ele é muitas vezes desconfortável, mas muito necessário. Aí, depois de feito o trabalho de autoconhecimento, reconhecer aquilo que eu preciso melhorar é a hora da reforma íntima. Como eu vou fazer a reforma íntima dentro de mim? Então, é como a reforma de uma casa. Quando eu vou reformar a minha casa, eu não vou fazer tudo na reforma. O que eu vou fazer? Eu vou identificar aquilo que não está legal. Eu percebi que a fiação elétrica não está legal, que a pintura precisa ser melhorada e o telhado precisa ser trocado. Eu identifiquei aquilo que eu preciso melhorar na minha casa. Aí o que eu faço depois que eu identifiquei o que precisa ser melhorado? Eu vou colocar a mão na massa. Eu vou chamar um pintor, eu vou chamar alguém que saiba trocar o telhado, vou chamar o eletricista para trocar a fiação. E é exatamente assim, a gente vai fazer para ficar melhor. E a reforma íntima é a mesma coisa, só que é na nossa casa, é na nossa vida. Então, eu vou identificar aquilo que precisa ser melhorado, o orgulho, a vaidade, a maledicência, identifiquei, vou para a ação. Então, a gente diz que o autoconhecimento é o diagnóstico e a reforma íntima é o tratamento. Pensa que lindo isso. Então, o autoconhecimento eu vou identificar aquilo que eu tenho em mim a ser melhorado. E a reforma íntima é o tratamento, é a mão na massa para mim vencer e para mim poder passar pelos momentos de dificuldade. Vamos aproveitar a oportunidade da reencarnação para promover o processo de autoconhecimento e o processo de reforma íntima. De reformar aquilo que não está legal, de desenvolver virtudes que ainda são flashes dentro de nós e que estão adormecidas e amortecidas. Então, a gente precisa entender que a reencarnação ela vai nos dar a possibilidade da gente se reformular, da gente ressignificar valores, da gente vencer imperfeições e aquilatar mais virtudes.
A gente precisa sempre entender que ninguém aqui encarnado é especial. Todos nós somos essenciais para o projeto de Deus nas nossas vidas. Então, nós estamos onde precisamos estar, nós temos que fazer com aquilo que temos o nosso melhor. Nós somos responsáveis por nós. Eu pego a minha situação atual e eu vou me transformar. Sem vitimismo, sem reclamação, vou pegar a situação que eu me encontro e a partir dela eu vou me transformar, eu vou fazer o meu processo evolutivo. Se o processo de reforma íntima está difícil, se passa por um cunhado ou uma sogra complicada, se a reforma está difícil porque a esposa é complicada ou o marido não entende, o que devemos fazer? Né? Se nada é por acaso. Então, o que a gente faz? A gente se reporta, a gente se volta a Jesus. E o que Jesus diz? Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Se são essas as dificuldades, se são essas se são essas as aflições que estão comigo, é porque eu já tenho preparo para enfrentar elas. Então, a gente sabe que nada é por acaso, que a gente vem de um planejamento reencarnatório, que a gente escolhe, então, quem vai ser o cunhado difícil ou a sogra complicada, às vezes lá para a gente trabalhar a paciência, a tolerância. Se a gente tem uma esposa que não nos escuta, também não é por acaso. O marido que não nos entende, ele não está conosco por acaso. Então, existe todo esse planejamento reencarnatório para quê? Para que a gente possa fazer o nosso processo evolutivo, aquilatar as nossas virtudes, nos transformar e nos melhorar a cada dia, para que a gente possa sair desta encarnação muito melhor, com muito mais valores do que quando aqui chegamos. Não só de bens materiais, de títulos, mas o que? De valores morais, que é o nosso maior propósito. Promova teu autoconhecimento. Reflita o que você tem feito da sua vida. E o que será que nós temos feito da nossa vida? Será que a gente tem amado mais? Tem perdoado? Tem sido mais luz ou mais treva na vida das pessoas? Será que a gente tem consolado e amparado ou criticado, sendo maledicente? Como está a nossa relação com o nosso próximo? Porque é o nosso próximo, né, aquele que está perto de nós, que nos provoca, que nos instiga, que nos que faz nós nos ficarmos raivosos, que vai despertar em nós aquilo que nós temos intimamente. Eu sempre digo que amar quem nos ama, né, é muito fácil, mas a nossa maior necessidade é amar quem nos fere, quem nos machuca, quem nos tira da nossa zona de conforto, né? É difícil ter que perdoar alguém que te lesou, que te machucou, que te traiu. E essa é a nossa maior missão, e o autoconhecimento é que vai fazer com que a gente consiga isso. Então, que a gente faça essa reflexão, né, de como tem sido a nossa conduta com o nosso próximo. A Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela é maravilhosa e que ela diz que nós devemos ser estudiosos de nós mesmos. Pensa se a gente, como a gente estuda os conteúdos, vários assuntos, assim nós deveríamos nos estudar para sabermos quem somos, o que queremos e o que somos de essência, sem o uso das máscaras que muitas vezes a gente usa. A gente, então, pode se esconder de todo mundo, menos de nós mesmos e de Deus. Então, da nossa consciência e de Deus, a gente não engana. Então, a gente pode enganar o mundo, mas a Deus e a nossa consciência, que é a nossa maior juíza, a gente não engana. O autoconhecimento é uma viagem interior, pessoal, intransferível. A gente não vai fazer a de ninguém e ninguém vai fazer a nossa. É pessoal e intransferível. E para encerrar, então, Santo Agostinho deixou eternizado uma lição de sabedoria cada vez mais útil nos dias de hoje. Recomendava que ao final do dia deveríamos recordar tudo o que nos aconteceu, fazer essa reflexão, né, de tudo o que aconteceu no nosso dia, recapitular o que fizemos de bom ou de ruim, de forma imparcial. Deveríamos refletir onde acertamos, em que erramos e em que momento nos omitimos.
se fomos úteis ou não. Nesse flashback, resgataríamos não só o que fizemos, mas também o que pensamos e sentimos. Uma reflexão sadia que nos leva ao exercício do autoconhecimento. Então, que a gente possa fazer isso, né? A cada final do dia, fazer essa reflexão de onde acertamos, de onde erramos, e no novo raiar do dia, começamos tudo de novo, porque Deus tem toda a paciência conosco, Ele sabe que nós temos as nossas imperfeições, mas Ele também sabe que nós podemos. Ele acredita muito em nós, então que nós também possamos acreditar em nós, que nós possamos vencer as nossas imperfeições e que cada dia mais a gente tenha essa consciência de fazer sempre o nosso melhor. Eu agradeço a oportunidade